Siga-me. Faz tempo que alguns pescadores atenderam esse convite e suas vidas foram poderosamente transformadas. Tornaram-se discípulos de Jesus. Foi tão impactante que nada pôde detê-los. E o fruto dessa mudança se multiplicou até os nossos dias. Jesus continua convidando pessoas como eu e você para segui-lo e descobrir o que isso significa será extraordinário. Hoje, na nossa terceira mensagem, vamos aprender que o discípulo de Jesus deve conhecer a si mesmo para poder responder plenamente ao chamado de Jesus. Abra o seu coração para receber o que o Espírito Santo quer falar com você. Vamos celebrar porque não fomos esquecidos. E Jesus tem planos para mim e para você. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Quantos discípulos de Jesus abençoados estão hoje pela manhã aqui nesta casa de oração? E talvez você desde a sua casa também esteja acompanhando aqui agora ou quando você estiver, seja sempre a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Como nós vimos, estamos na nossa terceira mensagem desta série, o discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é atender ao nosso primeiro chamado. Quantos comigo estão atendendo a esse chamado? Você tem atendido a esse chamado para ser discípulo de Jesus? Então quer ser algo, deve ser algo, tem tudo para ser algo extraordinário. Diga assim, extraordinário. O irmão Antônio, fala para sua esposa, dona Ládia, assim, é para ser fora da caixa. Fala, é para fora da caixa. Fora da caixa. Então, é assim uma jornada extremamente significativa, que precisa ser cheia de muita lucidez, de muita consciência, mas também acompanhado de muito entusiasmo. Nós vimos até aqui duas camadas relacionais, e eu peço que se você não acompanhou com a gente, é muito importante que numa sequência você esteja conectado com as coisas que estão sendo ditas aqui. Nós estamos apoiados num livro em especial chamado Espiritualidade que Transforma, de um irmão querido norte-americano, Chip Ingram, é da editora Inspire, e de uma leitura muito mais ampla, ele nos oferece assim, alguns caminhos para pensarmos estas coisas. E na nossa primeira mensagem, nós paramos para considerar como que deve ser a caminhada do discípulo de Jesus em relação ao seu Deus, não é? Então, em relação ao nosso Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus, nós vivemos em rendição. Diga assim, rendição. É a melhor maneira de você viver naquilo que diz respeito ao que você tem com o Senhor, nosso Deus. Na semana passada, nós paramos para a gente considerar um pouquinho como que deve ser o nosso relacionamento com o mundo, entendendo esse mundo como esse sistema humano da sociedade, como um estilo de vida, como uma proposta da maneira como em sociedade as pessoas se organizam. E aí quando nós paramos para pensar nisso, nós chegamos à seguinte conclusão, que o discípulo de Jesus em relação ao mundo deve viver em santidade. Então diga assim comigo, santidade. Mas tem algo que me diz respeito, que te diz respeito. Então naquilo que nos diz respeito, preste muita atenção. O discípulo de Jesus deve conhecer a si mesmo. Diga, conhecer a si mesmo. Isso é tão importante, porque quando nós vamos para o relato da criação no Gênesis, no capítulo de número 3, e eu peço que você, se vai abrir a sua Bíblia, assim faça comigo, ou ainda acompanhe conosco, através aqui da nossa TV, você que está em casa da mesma forma, sempre prestando muita atenção, no capítulo de número 3 do Gênesis, a partir do versículo de número 8, nós vamos ver aquela narrativa que tem a ver com o que Deus ele tinha no seu dia a dia com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, como que era a dinâmica relacional deles. Então alguma coisa acontece e a narrativa diz assim, versículo de número 8, capítulo 3 do Gênesis, a partir do versículo de número 8, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam
dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. E que o Senhor, por seu Espírito, desde agora, de uma forma muito especial, nos dê a bendita e preciosa semente da palavra no solo fértil do meu e do seu coração, e que por seu Espírito nós sejamos ajudados a acolher esta divina semente, para que assim, bem nutrida e regada, ela possa vir a germinar e a crescer e a se desenvolver e a se formar uma árvore frondosa que no devido tempo vai dar muito fruto para a glória de Deus. A isso nós oramos, para isso nós nos consagramos e assim o fazemos no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja do Senhor reunida diz: amém, amém e amém. O que aconteceu foi que Adão e Eva deram um salto para fora de Deus e pecaram. Eles deram espaço para aquilo que o Senhor não desejava que acontecesse, mas aconteceu. E quando eles fizeram isso, eles romperam com Deus, romperam consigo mesmo, e como nós vimos aqui já, romperam um com o outro e trouxeram consequências para toda a criação. Então é por esse motivo que para que nós possamos conhecer a nós mesmos, a gente precisa lidar com 3 barreiras em especial, que desde já aparecem aqui para a gente. A primeira barreira guarda a ideia, ou tem a ver com este medo enraizado na vergonha. É verdade, onde que você está? E aí o homem respondeu: eu estou me escondendo do Senhor. Eu estou fugindo do Senhor. Não é? Tenho medo, que está enraizado na vergonha que agora ele carrega. Lembrem-se, eles estavam nus antes disso e não havia nenhum problema nesse sentido, mas agora eles estão expostos. Uma coisa que nós não gostamos é de sermos expostos. Ninguém gosta de ser exposto. E é por esse motivo e que nós sempre vamos achar que nós não estamos à altura para. É uma das coisas, é uma das consequências. Já parou para pensar? Que às vezes a gente não se dispõe mais, a gente não se apresenta mais, a gente não funciona com tudo que a gente poderia e, aliás, com tudo que a gente deveria, porque nós estamos assim. Nós estamos apequenados por isso, que é algo que a gente já traz desde quando tudo aconteceu, e nesse rompimento primeiro que ocorreu ali já no Jardim do Éden. Mas em segundo lugar, nós também nos escondemos por conta da nossa insegurança. Todos nós nos sentimos inseguros em algum cenário da nossa vida, em algum nível, de alguma forma, todos nós carregamos insegurança. Se eu perguntar aqui, tenho certeza que todo mundo aqui tem pelo menos um motivo que você fala: isso aqui me deixa inseguro. Isso aqui é uma demanda, é uma situação, é um cenário, é uma realidade onde, de fato, eu me sinto inseguro. Quando acontecem coisas que remetem a isso, lá eu estou inseguro. Quando eu me deparo, por exemplo, com tal situação, sempre normalmente envolvendo inclusive pessoas, eu estou ali nessa insegurança. E aí então, junto com esta insegurança, vem um sentimento de inadequação. A gente se sente inadequado. E quando a gente se sente inadequado, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a gerenciar a nossa imagem. Sabe o que é gerenciar a nossa imagem? Gerenciar a nossa imagem é algo que a gente faz para poder, assim, ter e preencher um senso de pertencimento. Então,
para eu poder, por exemplo, estar no seio ali da minha parentela, eu gerencio a minha imagem e eu tenho um jeito de ser no meio da minha parentela, porque obviamente eu fiz uma leitura de expectativas que a minha parentela tem, na maneira como eu devo ser, na maneira como eu devo funcionar, na maneira como eu devo fazer, na maneira como eu devo falar, e eu gerencio isso. Agora, quando eu vou para o meu trabalho, eu já sou uma outra pessoa, eu tenho um outro perfil. Aí eu fecho a gaveta da família e eu abro a gaveta do trabalho. E aí quando eu vou para o trabalho, eu vou gerenciar a minha imagem que, entre aspas, idealmente eu devo ter para atender às expectativas das pessoas que me aguardam lá no meu trabalho. Afinal de contas, elas têm um olhar sobre mim, elas têm um olhar para mim, elas têm uma expectativa a meu respeito, e eu preciso suprir essas expectativas e atender essas expectativas. Então, é a insegurança que a gente carrega, a insegurança de sermos nós mesmos. E aí nós vamos criando imagens. Está dando para entender? Para prestar atenção e, por favor, não fala que não acontece, porque todos nós temos a tendência a isso. Isso é fruto do pecado. Nós gerenciamos a nossa imagem. E dependendo do grupo com o qual nós vamos nos encontrar, a gente já sabe como é que a gente tem que fazer. Como é que a gente tem que chegar, como é que a gente tem que se posicionar. É claro que tem uma inteligência, talvez assim, que possa estar envolvida nisso, mas a vida é muito mais do que esse tipo de leitura. A vida tem a ver com legitimidade, a vida tem a ver com quem de fato nós somos. Essa é uma pergunta importante que daqui a pouco eu vou cuidar para você entender como é que a gente responde isso, afinal de contas. E se a gente está respondendo direito, se a gente está respondendo de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, nós possamos responder. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então tem perguntas que eu e você, como discípulos de Jesus, temos que aprender a responder direito, porque vai fazer muito bem se a gente for por esse caminho que é a proposta do céu para a minha vida e para a sua vida aqui na terra. Mas em terceiro lugar ainda, tem essa ideia da culpa enraizada na negação. Onde é que você está, ô Adão? Eu estou fugindo do Senhor, estou envergonhado, estou me escondendo do Senhor. Ah, já sei o que aconteceu. Você então comeu ali do fruto da árvore que eu disse para você não comer. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, então já colocou a culpa em duas pessoas. Em Deus que deu a mulher e na mulher que o levou a comer a fruta que Deus falou para ele não comer, ele foi lá e comeu. É uma culpa enraizada na negação. E a mulher aprendeu rapidinho, né? Ah, então, você fez isso mesmo que o seu marido está falando que você fez? Não, foi a serpente. É a tendência que nós temos sempre de negar a nossa responsabilidade e sempre colocar a culpa em alguém. A gente é bom nisso, em colocar a culpa em alguém. Então, essas três barreiras, elas fazem com que a gente, portanto, funcione dessa maneira. Essa terceira, por exemplo, é um mecanismo de defesa. Qual que é a nossa melhor defesa? Culpar alguém, culpar uma situação, culpar o outro. É assim que a gente faz. Da onde que vem essa nossa disfuncionalidade? Diga assim, disfuncionalidade. Vem da queda. Vem desse momento em que o homem, o ser humano, rompeu com Deus, rompeu consigo mesmo, rompeu com o outro e rompeu com toda a criação. Mas nessas três primeiras fases, aí nesses três primeiros grupos, é o que nós aqui destacamos. Então, o que é que a gente precisa na nossa vida para a gente conhecer a si mesmo? Quais são as perguntas que a gente tem que responder? A primeira pergunta, quem é você? Essa aqui não é uma pergunta para você responder num nível superficial, que é o nível que a gente responde num elevador. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Marcela. Entendeu? Obviamente que eu não vou perguntar para a Marcela quantos anos você tem. Não se faz isso para uma dama. Mas a gente de vez em quando pergunta para alguém na liberdade que a gente tem, viu, com quantos anos você está? Se eu perguntar para o Alves, eu já sei a resposta, ele é palmeirense, mas se eu não soubesse, poderia perguntar, que time você torce?
Mas o que eu quero dizer, irmão Dirceu, obrigado pela palavra que o irmão trouxe na segunda-feira para os homens, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. Essas perguntas não definem quem nós somos. Essas perguntas são muito rasas. Essas perguntas são muito básicas. Essas perguntas, de fato, não resolvem a questão: quem é você? Quem é você tem muito mais assim, viu, Felipe? Quais são os seus sonhos? Isso define. Isso define quem ele é, isso define como ele pensa. Entendeu? Uma das nossas aniversariantes de ontem, a Victória. Quais são os seus medos nesse tempo da sua vida? Isso ajuda a entender quem ela é, a definir como ela pensa. Isso fala muito a resposta que ela nos oferecer sobre como ela está, para a gente entender quem ela é. Você entendeu isso? Faz sentido para você? São perguntas, portanto, Michele do Geraldinho, são perguntas reveladoras. Mas a gente não quer exposição. E se a gente não quiser exposição, a gente não vai ser discípulo com tudo que a gente deve. Então a gente precisa aprender a desenvolver essa ideia em termos bíblicos do que significa conhecer a si mesmo. Tem 3 perguntas importantes. Primeira, quem sou eu? Tem a ver com identidade. Diga assim, identidade. Você tem que poder responder essa pergunta, quem sou eu? Em segundo lugar, a que lugar eu pertenço? A que lugar eu pertenço? Isso aqui tem a ver com pertencimento. Diga assim, pertencimento. E o que é que eu devo fazer com a minha vida? Isso aqui tem a ver com propósito. Diga assim, propósito. São as 3 perguntas existenciais mais importantes a que eu e você devemos responder, e Deus, por sua palavra, quer que nós possamos responder. E Deus, por sua palavra, nos orienta a nós efetivamente nos ocuparmos disso. Para quantos aqui interessam a resposta a essas perguntas hoje pela manhã? Interessa para você saber disso? Interessa? Você vai buscar ajuda de todo tipo que você necessitar, que você entender. Ajuda profissional, com terapias, com todos os que podem contribuir com isso. Mas nunca deixe de, primeiramente, você buscar a responder essas perguntas a partir do manual da vida. E qual que é o manual da vida? É a palavra de Deus. Foi fraca a resposta, mas eu vou ficar com a resposta que foi dada, porque eu sei que todo mundo sabe. Quantos sabem que a palavra de Deus é o manual da vida? Você reconhece que Deus, por sua palavra, tem muito para nos dizer? Então é por isso que nós vamos abrir as nossas Bíblias, onde nós temos conversado, no capítulo de número 12 da carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Roma. E lá no capítulo 12 de Romanos, nós vamos ler os versículos de 3 e até o 8. E eu peço que você leia com muita atenção, que o Espírito Santo abra o seu coração, que o Espírito Santo abra o seu entendimento. E que na medida em que você for lendo e você for escutando as coisas que nós vamos aqui brevemente, assim eu tentarei fazer, conversando com vocês, que você receba assim disposição, que você receba abertura de entendimento, que você seja alcançado, curado, mobilizado, que você seja de fato tocado pela boa mão do Senhor hoje de manhã, amém? Pela boa mão do Senhor sobre a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, a partir do versículo número 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma
que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder é esta: quem sou eu? E o apóstolo Paulo vai propor para a gente uma medida que é importante, que é uma medida de autoavaliação e um ideal de avaliação que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Porque tudo tem a ver com a ideia de sermos discípulos de Jesus, ou seja, seguidores de Jesus, pessoas que andam com Jesus, pessoas que, como nós vimos ali na nossa vinheta de abertura, como aqueles pescadores no passado ouviram assim: ei, vocês, vi você, hein? Vem, segue-me, eu tenho algo para você. Eu tenho algo com você. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus tem algo com você. Jesus foi Ele que chamou, Jesus foi Ele que declarou o seu nome, e é Ele quem convidou você para segui-lo, e você agora está andando com Jesus. E para quem está andando com Jesus, você sabe que é apenas o ponto de partida. Quando você tem um encontro com Jesus, você está no ponto de partida. E você vai então em direção a uma grande jornada, e Jesus está nos liderando nessa grande jornada pela qual nós estamos caminhando. Então, o que é que nós precisamos sempre pensar? Pensar direito. Se você achar que você é melhor do que qualquer outro, você vai ter dificuldade de andar ao lado de pessoas. Porque quem acha que não tem nada para aprender com o outro é um tolo. É tolice eu achar que eu não tenho nada para aprender com outras pessoas. Não deixa de ser, obviamente, um olhar muito, muito inflado a respeito de mim mesmo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 3 o seguinte: eu tenho uma advertência, e aqui, a voz aqui, da nossa gramática, é o imperativo, é um mandamento, e mandamento a gente não discute, a gente acolhe e obedece. Diga assim comigo: o mandamento a gente não discute, a gente acolhe e obedece. Anote aí essa frase que o pastor Juninho ensinou para você nunca mais esquecer. Mandamento a gente não discute, mandamento a gente acolhe e obedece. Então ele tem uma advertência e ele está dizendo assim: não se considerem melhores do que realmente são. Quantos estão comigo ainda? Não se considerem melhores do que realmente vocês são. Então, se eu achar que eu sou bom demais, eu vou dizer não para as outras pessoas na minha vida. Elas não terão espaço para me ensinar aquilo que as pessoas podem ensinar. E entenda uma coisa: sempre a gente pode aprender com alguém, a começar dos de dentro da nossa casa. Então, não fique se achando. É mandamento de Deus para você. É ordenança de Deus para você. É conselho do céu para você viver direito aqui na terra. Então, a gente é muito resistente quando alguém quer chamar a nossa atenção, quando alguém quer lidar conosco. Para com isso. Em segundo lugar, tem um lado também que a gente pode achar, ou a gente pode se enxergar menos que os outros. Menos que os outros. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte aqui para a gente, Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Então,
apesar de ele não falar, ninguém fique achando que você é menos do que ninguém, quando ele fala, olha, que ninguém se ache, mas quando ele vai, seja honesto na sua autoavaliação, também você não precisa se apequenar diante de ninguém. Porque quando você se apequena diante de alguém, e lembra de onde que nós saímos, a gente está vindo lá do Éden. A gente está vindo lá das barreiras que surgiram quando o pecado entrou. E pecadores que nós somos, nós carregamos essa disfuncionalidade. Diga de novo, disfuncionalidade. Eu carrego isso. Entende? Você carrega isso. Então, em Jesus, nós estamos sendo recuperados dessas coisas. Então, quando a gente acha que a gente é pequeno demais, a gente nunca vai se sentir parte. Lembra da inadequação? A gente nunca vai se sentir parte, a gente nunca vai se sentir acolhido, a gente nunca vai se sentir amado, a gente nunca vai. É uma questão que a gente precisa resolver. E às vezes isso foi potencializado em algum momento da nossa vida. Se for perguntar para a Lucimara da timidez dela, isso aqui ela já contou lá em Nova Descoberta, em 2014, numa pregação que ela fez sobre essa ideia dessa libertação, desse encontro. Ela usou a ideia da pérola para falar sobre isso. Ela falou, olha, eu ouvi uma palavra de uma professora uma vez na escola, que aquilo minou, aquilo feriu, aquilo apequenou. E em Jesus ela se reencontrou e ela tem se permitido desde então. Entende? Olha, em nome de Jesus, seja curado hoje. Seja curado porque tem graça nesse lugar, porque tem presença nesse lugar, porque tem palavra do céu derramada sobre a sua vida. É unção, é presença. Ou você crê que Ele faz, ou você crê que Ele faz. Então, receba, porque já está feito, já está liberado. Agora pega isso e fala assim, é para mim. E já está acontecendo, já está acontecendo. É tempo de libertação. A palavra de Deus pregada é libertação acontecendo na minha vida e na sua vida. O que é que nós precisamos, portanto, ter? Primeiro, equilíbrio e moderação. Nem achar que eu sou bom demais, nem achar que eu sou o pior de entre todos. Mas alcançar quem eu sou. Alcançar quem eu sou. E para isto, o que é que o apóstolo Paulo recomenda? Diz o texto no versículo de número 3, final. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, vamos dizer juntos, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, uma coisa muito importante para quem está em Cristo Jesus, deixa eu conferir de novo, Josi, se está todo mundo em Cristo Jesus aqui, você também. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Lembra-se que eu estou dizendo para vocês desde a outra série, que nós precisamos olhar para frente, o para-brisa é maior do que os retrovisores, e quando a gente olha para frente, a gente percebe que o novo de Deus é o que nos espera, e o novo de Deus sempre é o melhor de Deus que está por vir. Quantos querem isso na sua vida? Você quer isso na sua vida? Você quer isso na sua vida? Então é muito importante que você, para conhecer a si mesmo, olhe para si, como na vinheta, olhando para um espelho, e o espelho é a palavra. É na medida da fé que Deus te deu. Porque do jeito que você olha para si mesmo, é um olhar apequenado, é um olhar assim, cheio de equívoco, é um olhar equivocado, é um olhar que faz parte de uma maneira como a vida te ensinou e agora precisa ser repaginado. Em outras palavras, Deus deseja que você aprenda a aceitar quem você é conforme Ele fez. Eu vou dizer de novo, Deus deseja que você aprenda a aceitar a si mesmo. Porque foi assim, esse homem, essa mulher que está aí, que Ele criou, com todos os potenciais que Ele deu para você. É por isso que nesse momento, com a ajuda da nossa menina aqui, nós vamos ver e ler juntos 4 declarações importantes. A primeira dela tem a ver com aparência. Diga assim, aparência. E agora vai aparecer mais um texto e você vai ler comigo. Leia comigo, em alta voz. Minha aparência física, em meus aspectos imutáveis, são lindos à vista de Deus. Ele é o meu designer e criador. Ele é o meu designer e o meu criador.
Vamos para o texto bíblico que nos ajuda a nós podermos de fato ter isso da parte do Senhor. Deixa que o Espírito Santo está vendo cura hoje aqui. Cura e libertação. Vamos lá para o texto. Leia comigo. Tu criaste o íntimo do meu... Leia comigo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glorifique o nome do Senhor por isso. Fique com isto. Esta é a verdade que liberta. A sua aparência em seus aspectos imutáveis. Cada detalhe. Aprenda a aceitar a maneira como Deus fez você e se resolva nisso. E agradeça ao Senhor. Eu creio que o segundo seja pertencimento. É isso, filha? Diga assim, pertencimento. Vamos ler juntos então. Sou desejado, apreciado e amado por Deus, a pessoa mais importante da minha vida. Pensa isso a seu respeito. É assim. Romanos 8, 31 a 32, vamos ler. Que diremos, pois, diante destas coisas? Leia comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa é a pergunta, gente. É a pergunta que define. Nós pertencemos a um Deus que deu o seu único filho no meu lugar e no seu lugar. Esse é o tamanho do amor e do acolhimento que Ele tem para você. Então sim, você pertence àquele que precisa ser a pessoa mais importante na sua vida. Em terceiro lugar, diga assim comigo, dignidade. Vamos ler juntos. Desde que confiei em Cristo, juntos, sou uma pessoa justa aos olhos de Deus, estou coberto pelo manto de sua pureza e bondade. Além disso, como tenho uma nova natureza, sou uma boa pessoa no dia a dia, enquanto continuo a crescer em Cristo. É assim que a dignidade o Senhor tem trazido para a sua vida. Fique com isso. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Isaías 61, 10, leia comigo. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joia. Você entendeu, meu amado? O manto do Senhor está sobre a sua vida. O manto do Senhor para te dar dignidade, para te devolver dignidade. Que coisa boa saber quem nós somos a partir da palavra de Deus. Segurança, diga assim, segurança. Segurança, vamos juntos. Estou firmado em meu relacionamento com Cristo, em minha segurança e bem-estar diários e em minha perspectiva futura, seja na terra ou no céu. Nós sabemos quem somos, nós sabemos onde nós estamos, nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos para onde nós iremos. Sinta-se seguro.
Seguro, diz o texto em Romanos 8, 38 e 39, texto conhecido. Vamos juntos. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é o nome do Senhor da sua vida? Jesus, o Cristo de Deus. Jesus Cristo, nosso amado. Nosso amado. É isso. Nós estamos, portanto, seguros, irmãos. E em quinto e último lugar, diga assim: competência. E leia comigo esse texto, por favor. Diz assim: leia. Deixe que isso saia dos seus lábios, que isso aqueça o seu coração, que isso também de novo entre pelos seus ouvidos, e que a palavra de Deus que está sendo liberada hoje pela manhã, levante você para ser tudo o que o Senhor te fez para que você seja também. Vamos juntos. Sou uma pessoa competente, equipada pelo Espírito Santo para realizar a vontade de Deus em minha vida diária, de forma que o agrade, independentemente do estágio de crescimento em que eu possa estar no presente. Minha importância está ligada à forma como eu estou tocando a vida de outras pessoas com o amor de Deus e a mensagem de Cristo. Olha que coisa linda! Você entendeu? Você entendeu o seu chamado? Entendeu quem você é? Vamos para os textos, 3 textos para a gente. 2 em Filipenses e 1 em Efésios. Vamos lá. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Outro texto. Tudo posso naquele que me fortalece. E finalmente, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É isso, gente. Quem nós somos precisa, portanto, de muita honestidade. E isso você só vai alcançar se você entender que você foi chamado para andar com Jesus, e que nessa sua caminhada com Jesus, é Deus quem define quem você é. É Deus quem define. É o Senhor quem define. E como que Ele define? Através da sua palavra. Então nós precisamos, portanto, ter uma iniciativa, que é o de buscar a Deus diariamente, mergulhando em Deus e em sua verdade, e nós vamos descobrir a nossa identidade. Vou dizer de novo, então, qual que é a resposta para isso? Que nós devemos buscar a Deus diariamente, mergulhar em Deus e em sua verdade, e então nós descobriremos a nossa identidade. Quantos estão dispostos a responder essa pergunta direito? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, minha recomendação para mim e para você: volte à palavra de Deus, volte para a Bíblia, volte para a presença do Senhor. Não é uma leitura qualquer, é uma leitura inteligente, é uma leitura cheia de reflexão, mas é uma leitura que você precisa fazer. Você pode colocar o aplicativo e ir escutando enquanto você também lê. Se você não consegue porque precisa desenvolver alguma atividade, põe aquele trecho diversas vezes e vai ouvindo. E você, ao final, depois, quando você for sair, por favor, não vá para casa sem receber. Nós temos ali esses cartões para você numa folhinha. Ponha na sua Bíblia, leve com você e leia todo dia. Vai lendo, deixe isso. Leia pelas próximas semanas, deixa isso entrar em você. É mais um pouquinho desse bálsamo, desse elixir de cura da parte de Deus para a sua vida. Quantos querem ser curados hoje pela manhã? Curados na questão da sua identidade. Talvez você tenha chegado aqui com alguma dúvida: eu nem sei mais quem eu sou. Pronto, o Senhor já te respondeu.
Você não precisa sair com dúvidas daqui. Não precisa sair em crise daqui. É só agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, liberte agora cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, de tudo aquilo que vinha influenciando e que vinha aprisionando a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. E abra, ó Deus, o entendimento, abrindo-lhes o coração, para que recebam do Senhor esta revelação do alto, a respeito da sua própria identidade, e que sejam curados e libertos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Em segundo lugar, nós precisamos entender o seguinte, como está escrito aqui no versículo de número 4. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Todos pertencemos uns aos outros. Então, o que é que aconteceu comigo e com você? Quando nós nos rendemos a Jesus, e o que acontece? Todos estão comigo? E o que acontece quando alguém se rende a Jesus? Essa pessoa automaticamente, ela é acolhida na grande família de Deus, na grande comunidade dos santos, na igreja de Jesus Cristo. Quantos são igrejas de Jesus aqui? Você é a igreja de Jesus? Nós cantamos a nossa fé, nós fizemos a nossa oração intercessória, nós contribuímos, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, porque assim é a maneira como nós também estamos organizados. Agora, o que acontece? Nós precisamos, portanto, entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, a que lugar eu pertenço? Tá, aí eu vou dizer assim para você, você é a igreja de Jesus. Tá, então eu sou a igreja de Jesus. Mas você já viu quanto problema que tem nisso? Eu sou a igreja de Jesus, mas ninguém me prestigia. Eu sou a igreja de Jesus, mas ninguém liga para mim. Eu sou a igreja de Jesus, mas ninguém manda mensagem. Eu sou a igreja de Jesus, mas ninguém me enxerga. Eu sou a igreja de Jesus, mas vive me esquecendo. Esse negócio de ser envolve intencionalidade no interagir. Nós temos que entender que igreja não é um lugar para receber, é um lugar de servir. Eu vou dizer de novo, igreja não é um lugar para eu receber, igreja é um lugar para eu oferecer, para eu me entregar, para eu me doar. Igreja não é um lugar para frequentar, igreja é um lugar para pertencer. E pertencer é você quem precisa ter a iniciativa de pertencer. Tem pessoas que vêm na igreja de vez em quando. Essas pessoas não vão pertencer nunca a lugar nenhum, porque não entenderam ainda a necessidade de que eu tomo a decisão de pertencer. A palavra de Deus, ela declara a verdade, de que nós somos o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, então não tem ninguém que é mais importante do que ninguém, somos membros diferentes. O meu corpo, pelo que eu sei, o seu também, preferencialmente precisa de 2 mãos. Quando não tem 2, vai uma mesmo. Quando não tem nenhuma, a gente se adapta. O restante do corpo se adapta. Mas o que é a pretensão de Deus? É de que uma mão precise da outra mão, que elas precisem dos ouvidos, que elas precisem do nariz, da boca, dos olhos. O corpo é assim. É uma metáfora que ele usa para mostrar para a gente como nós nos complementamos. E como então ele diz assim, nós somos membros uns dos outros. Que dificuldade é essa de a gente passar tempo com gente? Que dificuldade é essa da gente vir para os encontros igrejeiros semanais? Que dificuldade é essa que a gente tem de a gente se organizar para ser pequeno grupo? Que dificuldade é essa que a gente tem de a gente se organizar para servir no ministério? Que dificuldade é essa que a gente tem? Que leitura é essa? É uma leitura equivocada, apequenada, e me permitam dizer, porque alguém tem que falar para você, do inferno. Acorda, desperta.
A que lugar eu pertenço? Você foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. Você é a igreja de Jesus. E o Espírito Santo, Paulo vai dizer a carta aos Efésios, que ele já pegou você e já colocou ao lado de outros que experimentaram a mesma coisa. Ele já fez o que ele tinha que fazer, agora é a sua vez. É você que tem que responder, é você que tem que reagir. Então, em segundo lugar, você tem que ser intencional você tem que ser intencional na sua interação. A comunidade não acontece de forma automática. Não, naturalmente. O que a gente pode fazer? A gente pode aqui se organizar para te recomendar algumas coisas, mas na hora do vamos ver, quem vai ter que dar o passo é você. Se você ficar lá esperando um anjo descer do céu, não é essa a maneira que Deus faz. Se você ficar esperando uma ligação de alguém, não é essa. Você tem que reagir. Você que tem que interagir, você que tem que ser intencional. Então, em segundo lugar, nós precisamos ser intencionais para interagir com a igreja de Jesus semanalmente. Diga assim, semanalmente. Esse é o ideal de Deus. E de muitas maneiras que nós podemos fazer isso. Numa agenda enxuta como a nossa, a igreja que passa a maior parte do tempo fechada. Por que ela passa fechada? Porque você não está aqui servindo no tempo que você pode. Nós somos muito ensimesmados, egoístas. Nós estamos fazendo só aquilo que é para nós. Eu desafio você a fazer aquilo que é para o reino, a fazer aquilo que é para Deus, para aquilo que você canta se tornar uma verdade na sua boca. Eu estou desafiando você. Estou desafiando a você. Quanto o Senhor pretende para essa igreja, quantos ministérios querem florescer a partir de vocês, e só não estão acontecendo, não é culpa dele, não é culpa do pastor, e para com esse negócio, se o pastor não fizer nada, eu estou fazendo faz 26 anos e meio, e você está fazendo tudo que você pode, com tudo que você deve? Estou chamando você, eu pertenço a você, vocês pertencem a mim, nós pertencemos juntos a Cristo. Nós pertencemos juntos a Cristo, mas iniciativa, diga iniciativa, é algo que está faltando mais para você, está muito acomodado. O problema da igreja, um dos grandes problemas da igreja nos nossos dias é a acomodação, muita gente acomodada, no seu conforto, nas coisas que a pessoa ela deseja para si. Tudo é problema, estou cansado demais, estou trabalhando demais, chego tarde, você não tem noção do que dá para você fazer se você se dispor um pouquinho mais. Eu também criei 2 filhos, eles também cresceram na igreja, e nunca fiquei paralisado. Nunca. Por quê? Porque eu sou consciente o suficiente, motivado o suficiente para fazer. E eu quero que você também entenda isso. Dentro da sua realidade. Eu falei algo aqui assim para ilustrar, mas eu quero que você aplique aquilo e na sua vida aquilo que te diz respeito. Eu quero que você perceba que nós devemos ser intencionais para a gente poder responder essa pergunta. A que lugar eu pertenço? Vem para ser igreja com tudo que você pode. Vem para ser igreja com tudo que você deve. Então, em terceiro lugar, diga assim, eu preciso ocupar o meu lugar. Ocupe o seu lugar em terceiro lugar. Ocupe o seu lugar para você poder responder a esta pergunta. Obrigado, Glaucia. Obrigado. Eu agradeço muito a gentileza de vocês, viu? Quando eu não uso aqui, é porque dependendo do que eu fizer, eu arranco o microfone. Então é por isso que às vezes você vai trazer para mim, eu não vou usar para todos que trazem, né? Com cuidado, eu arranco o óculos, derrubo o microfone, aí fica pior do que a encomenda. Mas eu já vou usar, já. Então, em terceiro lugar, ocupe o seu lugar. Diz a palavra do Senhor nos versículos de 6 a 8. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons e aí vai. Nós já lemos. Nos concedeu diferentes dons, aí vai. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós podemos. Nós precisamos, portanto, desenvolver aquilo que nós podemos e aperfeiçoar a partir daquilo que nós sabemos. Ninguém aqui que seja um profissional em alguma área vai conseguir resolver para sempre na sua empresa se você não for lá e não tiver a disposição de crescer. O tempo muda,
As coisas acontecem, as tecnologias se desenvolvem. Ninguém cresce sem intencionalidade. E se você não se dispor a ocupar o seu lugar, você fica para trás. Então o problema não é em quem não te dá a oportunidade. O problema é que você nunca ocupa o seu lugar com tudo que você deve. Você tem que ocupar o seu lugar com tudo que você deve. Imagine eu pregando a palavra aqui de Deus do jeito que eu cheguei. Lembra, pastor Francisco, como que eu era quando eu converti? Mal dava para o gasto. Para eu seguir pregando a palavra de um Deus, que você siga, que você continue desejando, eu preciso ir lá, porque ali tem homem de Deus, eu preciso permanecer sempre um homem de Deus, eu preciso ter uma linguagem que você entenda, eu preciso estar conectado com o mundo da forma como ele está, eu preciso me desenvolver na minha capacidade de pastorear, de ser um pregador da palavra de Deus, eu preciso gastar tempo com a Bíblia, eu preciso gastar tempo com Deus, eu preciso ser profeta de Deus sobre a sua vida, e para isso não acontece assim com boa intenção, tem que ter iniciativa, tem que ter intencionalidade, tem que ter investimento. Eu sei qual é o meu lugar, eu sei do que eu sou capaz, só que nada eu posso, se eu estiver desconectado do Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Eu sei quais são as habilidades que se desenvolveram na minha vida. E eu sei quais são os dons espirituais que eu carrego. Eu sei quando eu sento com uma pessoa, se a pessoa começar a falar, e eu não souber muito para onde ir, eu sei que a qualquer momento do céu vai vir uma palavra de sabedoria. Vai vir uma palavra de conhecimento. Vai vir uma solução do céu em algo que eu vou dizer para aquela pessoa. Então, eu sei o que é que acontece se eu permanecer nas mãos de Deus. E você? Então, é sempre assim, o que é que eu tenho para fazer? Eu já estou perguntando para o Senhor, hoje, 26 anos e meio depois, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com aquilo que eu já sei? Eu tenho com aquilo que eu já sei, eu posso, mas eu não sei muito ainda sobre o futuro, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está lá me esperando. Então o Senhor pode pegar na minha mão, o Senhor pode me conduzir? Como é que o Senhor quer que eu faça, como pastor dessa igreja, para conduzir esse rebanho em 2025 e daqui para lá? Deu para você entender? E você tem que ser capaz de responder essa pergunta também na sua vida, hoje, aqui, a partir de aqui. Hoje aqui precisa ser um marco para você, conhecer a si mesmo. Tem 3 perguntas: quem sou eu? Segunda pergunta: a que lugar eu pertenço? E em terceiro lugar, o que é que, afinal de contas, o Senhor está me dando como missão? Comece pelos seus pontos fracos. E fala assim, isso daqui é uma dificuldade que eu tenho que aperfeiçoar. Mas olhe para os seus pontos fortes. Isso aqui é algo que Deus também me deu e que eu posso colocar à disposição do reino. Eu posso colocar à disposição da igreja. Eu posso colocar à disposição do Senhor. Estou caminhando para o final. Fiquem comigo. Preste atenção nisso agora. Coloque-se de pé no seu lugar, por gentileza. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Ocupe o seu lugar servindo. Você é necessário. Você é necessário. Você tem habilidades. Você é único. Você tem talentos. Deus te deu algo especialmente para você realizar em nome dEle. Em favor assim uns dos outros, em favor das pessoas que você vai conectando na sua vida e a quem Deus quer usar você, para você poder assim trazê-las para a presença do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Quem sou eu? A que lugar eu pertenço? E o que é que eu devo fazer? São perguntas importantes que Deus, por sua palavra, quer me ajudar e quer ajudar você a responder hoje pela manhã. Nesse tempo que nós vamos ter aqui para cantar esta canção, nesse tempo que nós vamos ter aqui para buscar a Deus, eu vou deixar com você uma siglazinha, diga assim, BIO, B-I-O, BIO. Em primeiro lugar, busque a Deus diariamente. Vamos dizer juntos, B, busque a Deus diariamente. Busque a Deus diariamente. Interaja
com a igreja semanalmente. Vamos dizer juntos? Interaja com a igreja semanalmente. E seja orientado para a missão. Diga assim, orientado para a missão. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Bill, buscar a Deus diariamente. Bill, interagir com a igreja semanalmente. Bill, orientado para a missão 24/7. É assim que a gente precisa levar a nossa vida. Porque em todo tempo, termina a celebração, termina a celebração e começa a... E como a obra de Deus, a missão de Deus é muito grande, ninguém faz nada que é grande sozinho. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Se é grande, a gente precisa fazer junto. Se é grande, a gente precisa fazer junto. Quantos hoje pela manhã estão entregando a sua vida para o Senhor? Para que o Senhor defina a sua identidade. Para que o Senhor te traga um novo senso de pertencimento. E para que o Senhor ajude você, mas você que tem que responder, a ocupar o seu lugar. Não se sinta coagido, mas se sinta constrangido no sentido da palavra constrangimento na Bíblia, impulsionado. Quantos estão impulsionados hoje? Impulsionados pelo amor de Deus, para que você possa realmente se colocar. Essa é a resposta que eu quero que nós possamos dar hoje pela manhã, para a glória do Senhor nosso Deus. Olha, aqui o altar está aberto, nós já estamos aqui para declarar. Quem sabe você vai sair daí, você vai se ajoelhar aqui. Quem sabe você vai se ajoelhar aí onde você está, para que você possa lidar consigo mesmo, como discípulo de Jesus que você é.